Hoje eu venho trazer para vocês mais um vídeo onde eu vou estar respondendo algumas perguntas, algumas afirmações que as pessoas me mandam muito. E antes de eu conhecer a Jesus, aconteceu alguns fatos comigo que hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente desse mundo, dessa vida, e hoje em dia eu tenho algumas respostas para dar para vocês. Sobre essas especulações, sobre essas afirmações. Eu vou olhar um pouquinho para baixo, porque eu vou usar aqui o celular do meu marido. Se você continuar nessa vida, você não vai ter filhos. Isso muita gente fala para os gays, né? Que se eles continuarem nessa vida, eles não vão ter filhos. Eu falo para vocês, eu já conheci gays que tiveram filhos, lésbicas que tiveram filhos. Eu tô falando de coisas que eu sei, eu não tô falando de coisas que eu ouvi falar ou de que eu tive distante disso. Não, eu tô falando de coisas que eu tive próxima, infelizmente. Mas foi experiência e aprendizado o que eu tirei disso tudo. Essas pessoas que eram lésbicas e gays que tiveram filhos, elas, por alguma parte da vida delas, ou elas colocaram em seringas e fizeram o filho, né? Ou elas pegaram e cederam a relação sexual só pra ter um bebê. E, infelizmente, gente, eu falo pra vocês, essas pessoas não eram felizes. Pelo menos as pessoas que eu conheci, todas elas que eu conheci que tiveram filhos, e eu não conheci poucas pessoas por acaso, essas pessoas sim, elas eram frustradas. Elas pensavam que não eram bons pais, elas pensavam que não eram boas mães, todas elas, gente, de verdade. Eu tô falando das pessoas que eu conheci. Elas não assumiam isso, mas quando você conversava com ela, você via que ela mesmo não acreditava na sua paternidade e na sua maternidade. Elas eram confusas e elas tinham o maior trauma de envolver os filhos dela na bagunça da vida dela. E quando elas paravam para pensar nisso, elas ficavam tão tristes que se afundavam na bebida. E os que não se afundavam na bebida enchiam os filhos de presente para suprir aquela falta assim de um pai e de uma mãe normal, igual eles viam na escolinha. E muitos filhos e filhas dessas pessoas chegavam da escolinha e vinham perguntar para a mãe e perguntar para o pai o porquê que a família deles não eram normais, assim, igual as outras. E isso não sou eu que tô falando, é uma criança que falava, pessoas que eu conheci, que eu vi. Então eu falo pra você, sem preconceito nenhum, de verdade. O preconceito é um preconceito de uma coisa que você não conhece. Eu tô falando de uma coisa que eu conheço, então eu não tenho preconceito contra isso. Eu simplesmente não concordo com essa atitude. Isso não é um preconceito, isso é um conceito que eu tenho porque eu já vivi nessa vida. E, gente, sério, de verdade, não compensa você ter um filho nessa vida. Não compensa. Compensa você buscar a Deus, pedir pra Ele te tirar dessa vida pra você sim formar uma família, porque você colocar uma criança no meio de uma vida bagunçada dessas não é bom. Eu conheci mulheres que eram casadas com mulheres, criaram filhos e elas também. Ela, criança, sempre ficava com a mente meio abalada, gente. Essa é a verdade. Quem quiser aceitar a verdade, ouça os meus conselhos. Quem não quiser, teste por você mesmo e você vai ver como que é a vida. As mulheres heterossexuais são empregadas do marido. Gente, que esse sim é um preconceito, gente. Não, não, nem todas as mulheres são empregadas do marido, gente. Eu não sou empregada do meu marido, mas se ele me pedir, eu vou ser sim, porque ele é um ótimo homem, gente. Eu falo pra vocês, não é bem assim. Tem muita gente que vem aqui, comenta nos meus vídeos, fala bem assim: nossa, você abandonou essa vida tão boa da homossexualidade pra ser empregada de homem, pra lavar vasilha pra homem. E eu fico pensando, gente, será que essa mulher não arruma a casa, não? Porque qualquer pessoa no planeta tem que arrumar a sua casa ou colocar uma empregada pra o fazer, né? A pessoa não vai ficar deixando a casa toda bagunçada. Pra mim, arrumar minha casa é um prazer, né? Pelo menos a casa vai estar limpinha e eu não vou estar arrumando só pra ele, eu vou estar arrumando pra mim também. Então, pras visitas, pra quem chegar na minha casa, eu acho que isso não é verdade. Isso depende muito do homem que você casa, do relacionamento que você tem, se foi baseado na presença de Deus ou com os princípios da Bíblia. Tem muita gente que nem é evangélico, que não é cristão, mas tem um casamento maravilhoso. Por quê?
Você pode ter certeza que essa pessoa, mesmo sem ela querer, ela segue os conselhos da Bíblia. E quando ela vai descobrir, ela descobre que ela seguiu os conselhos da Bíblia. E por isso que o casamento dela é abençoado. Porque Deus, quando ele vê com um casal, tenta fazer as coisas certas, mesmo que a pessoa não siga ele abençoa. Homossexuais não são bem-sucedidos. Gente, isso não é verdade. Muita gente afirma isso. Pessoas, às vezes, das igrejas ou pessoas que conhecem homossexuais. Não é bem verdade isso. Pode até ter pessoas que é bem-sucedidas e pessoas que não são bem-sucedidas, mas isso não é a regra geral. Não é só porque você é homossexual que você não é bem-sucedido. Eu conheço muitos homossexuais que são ricos, até muitos que falam bem assim que não são homossexuais e são ricos e se relacionam com outros homens. Isso tem muitos casos. Isso não significa nada, gente. A pessoa assim, bem-sucedida financeiramente ou na vida, isso não depende da sexualidade da pessoa. Isso depende do trabalho e do esforço. Porque você pode ter certeza que é o esforço que faz você ser bem-sucedido. Se você não se esforçar tanto, você não vai ser bem-sucedido, não, eu tenho certeza. Quando a pessoa se esforça, ela é bem-sucedida. E quando a pessoa não se esforça, vai ser bem difícil. Só se ela tiver muita sorte mesmo para ela ser bem-sucedida ou Deus. As pessoas usam partes da Bíblia que na época muitas coisas eram abomináveis. Nossa, essa aqui eu falo pra vocês, não é verdade. As pessoas usam partes da Bíblia que falam a respeito daquilo. Como no Antigo Testamento, eu vou deixar aqui na descrição, tem um versículo que fala, e eu acho que era dessa parte que essa pessoa estaria falando, né? Que é abominável para Deus um homem se deitar com um homem. Quando no Novo Testamento confirma o que falou no Velho Testamento, é quando Jesus mostra pra gente que ainda continua permanecendo aquela exigência. Como na época de Jesus, ele mesmo falou que muitas coisas que eram proibidas se comer começou a não ser proibidas, que ele disse que ele purificou tudo. Deus, ele mostrou uma visão falando que as coisas que ele santificou não são impuras e mostrou animais que poderiam ser comidos e também em uma forma simbolizando também as pessoas. A gente não pode ter distinção de povos nem de nações, ou seja, racismo, né? Muitas coisas que estavam no Antigo Testamento hoje em dia já não são mais do mesmo jeito, realmente. Mas isso confirma-se no Novo Testamento também, que ainda prevalece. Deus ainda abomina. E isso é fato, a Bíblia que mostra, não sou eu que tô falando. Se fosse eu que tava falando, vocês podiam me apedrejar aqui, mas não sou eu, é Deus. Deus não interessa em carne e em gênero ou sexo. Gente, se Deus não interessasse no nosso corpo, ou no nosso gênero, ou no nosso sexo, Deus não criava. É só isso que eu tenho a dizer. A família deve apoiar a atitude da homossexualidade. Gente, se uma família é uma família cristã, e se ela realmente segue os padrões da Bíblia e concorda só com as coisas que a Bíblia fala, a família não deve apoiar, não. Porque isso vai contra os princípios bíblicos. Então, isso não significa que a família vai deixar de amar ou vai rejeitar a pessoa. Isso eu também acho errado. A gente não pode fazer exceção de pessoa, mas não significa que a gente tem que apoiar tudo que a pessoa faça. E lá a pessoa fez alguma coisa, a pessoa fica bajulando, falando, nossa, que gracinha. Não. Simplesmente a gente respeita, de não ofender, de não criticar, de não bater, mas a gente não vai apoiar, não. A gente vai falar a nossa opinião se a pessoa perguntar. E é isso. Eu acredito que é essa postura certa que uma família deve tomar em relação à pessoa da sua família que seja homossexual. Um casamento de homem com mulher é fingido. Gente, isso não é verdade. Isso depende muito do casal, né? Tem muitos casais que fingem sim um casamento bom e no final você vai ver que, e quando acontece alguma coisa, você vai ver que realmente era fingimento. Mas eu falo pra você, ainda existe casamento sincero, assim como antigamente existia e hoje em dia também existe casamentos que são sinceros e não são fingidos, que tem na base a fidelidade e as pessoas vão sim lutando sim cada dia pra estarem cada vez mais juntos, mais perto. Ainda tem gente que se respeita sim. E eu acho que isso não é verdade. Os cristãos usam a religião para camuflar o preconceito. Gente, pode até ser que alguns cristãos usem a religião para camuflar o preconceito. O que seria um preconceito?
falar de uma coisa que a pessoa não vive de uma forma agressiva, talvez, né? O preconceito, eu acho que muita gente quer dizer que o preconceito seja a brutalidade, a agressividade, tratar mal uma pessoa, né? Mas eu falo pra vocês, tem muita gente que pode ser assim sim, tem muitos joios no meio do trigo, mas quem realmente é cristão de verdade, porque a religião não significa que uma pessoa religiosa, a pessoa é cristã. A pessoa pode ser religiosa e pode não ser cristã. Então, se a pessoa for realmente cristã, ela não vai ter preconceito. Preconceito no sentido de agredir, no sentido de não respeitar, mas ela vai tentar ajudar a pessoa, trazer a pessoa para a luz, trazer a pessoa para a salvação e não tentar fazer a pessoa ser condenada, né? A intenção da gente, dos cristãos, são sempre mostrar a luz, que a luz é Jesus. Ele ama você, ele quer te salvar dessa vida de pecado, dessa vida que você vive. Mesmo que você sinta desejo e prazer nisso, eu quero que você saiba que isso não é certo. E que Deus ele ainda está de braços abertos te esperando. Se você quiser voltar para Ele, ainda há tempo. E você pode orar em qualquer lugar que você estiver e pedir para Deus para sair dessa vida, que Ele vai te atender. E é assim que encerramos essa série de perguntas e afirmações que as pessoas normalmente fazem, que às vezes a gente não tem nem oportunidade para parar e responder essas pessoas. Mas eu espero que eu tenha respondido um pouco dessas dúvidas e dessas afirmações de cristãos e também de homossexuais. Se você gostou, já sabe, né? Deixa o seu like. Se você quiser assistir todos os vídeos que passam aqui no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perca essa oportunidade para você ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui no canal. E que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo vídeo. Que se eu continuar conversando aqui, gente, eu vou até amanhã. Vocês não têm noção, tem muito assunto mesmo. A nossa boca vai falar do que tá cheio.